Bem-vindos à SNOB. É sempre muito agradável ter aqui pessoas na nossa casa. Digo isto sempre porque é mesmo muito, muito agradável. Neste caso ainda é mais especial porque hoje é a primeira sessão de um evento que é longo, com muita vida, que vai acontecer todas as segundas, terças-feiras de cada mês na SNOB. Uma parceria da SNOB com o IELT, com o Passos de Évora, com a Universidade Nova. E é um evento que pretende todos os meses trazer algumas surpresas dentro da área da literatura escrita por mulheres, da cultura feminina e de áreas que estejam ligadas a este universo. Nós depois teremos muitas surpresas e temos muitas ideias e, portanto, veremos o que é que ainda pode sair daqui. Hoje temos, claro, não podemos abrir sem ser com chave de ouro, não é? Portanto, nós temos a nossa Natália Nunes. Temos Teresa Sousa de Almeida, maior especialista, leitora, Natália Nunes, nós temos aqui no nosso cantinho, e a Cristina Carvalho, filha da Natália Nunes, também autora, entre muitas outras coisas. Muito bem-vindas, eu vou já passar a palavra. Isto pretende ser uma sessão bastante informal, portanto vamos ouvi-las um bocadinho, e depois passamos a palavra a vocês, todas as questões, ideias, todo tipo de participações que queiram ter, estão à vontade. Obrigada, e até já. Quer que eu comece? Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à Livraria SNOB e às Faces de Eva, porque a ideia iniciou-se com um diálogo entre a Livraria SNOB e as Faces de Eva e agregaram o IELT e eu agradeço muito à Rosa e à minha querida amiga Isabel de Sousa, que tem uma equipa, que é a equipa maravilha, não é? E queria agradecer muito à Cristina Carvalho, tem sido meu incentivo, é a pessoa com quem eu falo, do pouco que eu ainda sei sobre Natália Nunes, são mais as perguntas do que as respostas, e vou tentar apresentar a obra de Natália Nunes, tentando explicar porque é que foi tão esquecida, pelo menos até aos anos 60. Natália Nunes tem uma obra monumental, escreveu romances, escreveu novelas, escreveu memórias, notas de viagem, 3 antologias de contos, uma peça de teatro, ensaios sobre arquivística, literatura, Dostoiévski, Elsa Triolet, Mircea Eliade, Tolstói e Violette Le Duc. Colaborou, que eu saiba, ainda nos jornais Diário de Lisboa, Diário de Notícias, Diário Popular, Jornal de Letras e Artes e 1º de Janeiro. Eu vou falar, em primeiro lugar, da tradução. Tenho aqui o livro que acabei de comprar aqui na maravilhosa livraria, A Bastarda, Violette Le Duc. É uma tradução extremamente curiosa dos anos 60. É um livro. Violette Le Duc é uma escritora lésbica que foi muito protegida por Simone de Beauvoir e é uma escritora que ainda hoje é maldita em França. E esta tradução, que é uma tradução primorosa que eu tinha lido na Biblioteca Nacional, diz-nos 2 coisas fundamentais sobre Natália Nunes. Em primeiro lugar, a sua coragem. É talvez a escritora, eu sou suspeita, claro, mas é uma escritora que tinha uma coragem assombrosa e dizia tudo quando pensava e não tinha medo de nada. Não sei, está aqui. Era de uma seriedade em relação às letras, em relação à literatura, verdadeiramente exemplar. E esta tradução, que eu ainda não consegui perceber, porque também ainda não fui à Torre do Tombo, teve 2 edições, parece que uma delas foi proibida, a primeira deve ter passado despercebida à censura, porque
uma mulher a traduzir outra mulher, pois tinha que ser durante o Estado Novo, qualquer coisa que tivesse a ver com sonhados e assim uns romances, umas coisas românticas. Eu vou só ler o início da Bastarda. O texto em francês é curtíssimo, mas em português é um texto lapidar. O meu caso não é único. Tenho medo de morrer e sinto-me aflita por estar no mundo. Nunca trabalhei, nunca estudei, chorei e gritei. As lágrimas e os gritos tomaram muito o meu tempo. Pensar no tempo perdido é uma tortura. Não sou capaz de pensar longamente, mas posso deleitar na contemplação de uma folha de alface murcha, onde não tenho senão remorsos para ruminar. O passado não nos alimenta, partirei tal como cheguei, intacta, carregada de todos os defeitos que me torturaram. Gostaria de ter nascido estátua, mas não passo de uma lesma debaixo da minha estromeira. É um início que diz muito sobre o livro. Mas voltando atrás, voltando, portanto, ao primeiro livro, o primeiro livro de Natália Nunes é Horas Vivas, Memórias da Minha Infância. Foi publicado em Coimbra, é uma obra-prima e é uma obra-prima que passou completamente despercebida e foi recuperada mais tarde pelo grande crítico Natália Nunes, que foi Mário Sacramento, e depois também por Manuel Pop, que acho que faleceu recentemente. Mário Sacramento, que é um crítico que não tem o lugar de destaque que merece, acho eu, compara este livro às Memórias de Infância de Tolstói. Eu costumo ler sempre esta frase que Mário Sacramento escreveu para explicar o que é este livro. Fala da luta entre a fé e a razão crítica, o sentido religioso e a sua formalização, a candura e o conhecimento, o sadismo e a abnegação, o recato e a ostentação, o ignoto e a rotina, o real e o ideal, o eu e o mundo. Mário Sacramento, Horas Vivas, fala-nos de um aspecto que é extremamente importante na obra de Natália Nunes, que é a ligação umbilical com a natureza. Talvez seja a escritora, no sentido de que tem uma ligação mais forte com a natureza, é uma ligação fusional, e fala-nos de uma criança que nos anos 30, no final dos anos 30, vive numa aldeia do interior e faz-nos o relato da vida dessa aldeia, com todos os rituais, com o ritual da morte, que é extremamente impressionante, porque a morte era extremamente próxima, portanto era extremamente próxima nessa altura, não era ocultada às crianças, e a relação da criança com a morte é extremamente interessante. As descrições da natureza são verdadeiramente fabulosas, inesquecíveis. Por outro lado, o livro fala-nos, enfim, foi escrito, obviamente, quando Natália Nunes tinha mais ou menos 30 anos, mas fala-nos daquela criança que já sabia o que queria. Um dos maiores, a certa altura, decide que tem que tomar banho sozinha, que a mãe não lhe pode dar banho sozinha, tem um desgosto enorme quando lhe dizem que não tem querer, algo que eu ouvi muito na minha infância, fazia parte da nossa educação, dizer tu não tens querer, que era uma ofensa terrível. Diz-nos a sua revolta, a sua tristeza e diz-nos também a sua ânsia de liberdade. Portanto,
a ânsia de liberdade em contacto com a natureza. O livro não foi bem recebido, portanto o livro cai em pleno neorrealismo, ainda por cima foi publicado em Coimbra, não foi compreendido pelos críticos da Vértice, nem Horas Vivas, nem depois a Autobiografia de uma Mulher Romântica. As críticas foram terríveis e eu quase que chorei a lê-las, porque imaginei o desgosto que Natália Nunes teria tido, ainda por cima com livros. Foram 3 livros que foram completamente desfeitos na Vértice, que eu tivesse visto, Horas Vivas, depois Os Contos, A Mosca Verde, que é de 56, e depois a Autobiografia de uma Mulher Romântica. Embora o que é extraordinário é que esses livros refletem o ambiente social. Portanto, digamos, estas críticas foram fruto de uma visão extremamente estreita de alguns neorrealistas, e foi uma visão que foi completamente contrariada por Mário Sacramento, também ele neorrealista, suponho mesmo que pertencendo ao Partido Comunista, que de facto era um grande crítico e que leu na obra de Natália Nunes essa enorme ânsia de liberdade e o caráter subversivo da sua obra. Depois, mais tarde, vieram os críticos da presença. Em princípio, os críticos da presença deveriam apreciar muito a obra de Natália Nunes, porque era psicologista, porque há uma análise detalhada. Simplesmente os livros, e realmente Gaspar Simões gosta muito da Autobiografia de uma Mulher Romântica, mas quando em 1960 a Natália Nunes publica Regresso ao Caos, Gaspar Simões reage muito mal. E porquê? Porque Regresso ao Caos é a obra de é um romance, é a história de uma pintora que, por se ter pintado despida, nua, fez um autorretrato nu, perdeu a herança da madrinha e o marido. Mas as heroínas de Natália Nunes são heroínas que não se deixam abater pela adversidade. E nisso são muito diferentes de algumas heroínas da escrita feminina, digamos, contemporânea. Em Autobiografia de uma Mulher Romântica, a personagem Clotilde faz o luto de uma grande desilusão amorosa, escreve a sua história, escreve a sua autobiografia, mas no final vai construir uma nova vida, que nós não sabemos qual é. Em Regresso ao Caos, a pintora que sofre horrores. É preciso ver que esse livro também, Regresso ao Caos, João Gaspar Simões disse que esse livro foi recusado por todas as editoras, nenhuma editora. E eu não me admiro, porque quando fala, o livro é metafórico, digamos assim, quando fala da pintura, também poderia estar a falar da literatura. E expõe-se nesse livro todas as manobras das editoras, fingir que a primeira edição está esgotada para se fazer uma segunda edição, fala de assédio sexual, portanto, a certa altura à pintora são oferecidas imensas vantagens, mas ao mesmo tempo que essas vantagens são oferecidas, o senhor aproveita-se e ela desfaz-se em lágrimas e tem que ser consolada e é apoiada por outro editor. Portanto, não são todos iguais, que são livros extremamente libertários. Claro que Gaspar Simões, que era um homem extremamente conservador, critica duramente o livro. Portanto, o que acho é que Natália Nunes, pelo menos até aos anos 60, ficou numa terra de ninguém. A sua obra era tão à frente do seu tempo, não podia ser compreendida nem pelo neorrealismo, a não ser por Mário Sacramento, que era, digamos, um crítico à parte, nem muito pelos presencistas,
embora tivesse o apoio incondicional de críticos como Manuel Bock, que de facto escreve grandes críticas sobre os seus livros, e Liberto Cruz. Eu falei-vos de Regresso ao Caos, e podemos dizer que Natália Nunes é feminista. Ela sempre recusou, nunca quis essa etiqueta, não. Acho que era uma pessoa extremamente, uma escritora, uma pessoa só havia uma vez, infelizmente, e adorava. Mas era uma escritora extremamente independente, autónoma, não pedia favores a ninguém e não queria ser etiquetada, e talvez por isso também não tivesse tido o êxito que merecia. Mas realmente, por exemplo, quando publica nos anos 60 Assembleia de Mulheres, ela é perfeitamente demolidora em relação às mulheres que eram licenciadas, que trabalhavam num museu decrépito, dirigido por um diretor extremamente incompetente, e há como que uma espécie de micro-retrato do Estado Novo, do Estado Novo e da forma como essa ideologia conservadora, retrógrada, se repercutia nas repartições, porque as senhoras que trabalhavam não queriam trabalhar, portanto estavam ali para ganhar o seu dinheiro, não queriam trabalhar, não se interessavam pela cultura e passavam os dias, digamos, a falar mal umas das outras e a queixar-se das empregadas domésticas. Nós fizemos, aliás, eu e a Isabel fizemos uma comunicação em Paris sobre a visão das empregadas domésticas e realmente aí a narradora da Assembleia de Mulheres é perfeitamente cáustica em relação a essas mulheres que se queixavam das empregadas domésticas. É também uma autora, e agora falando também da domesticidade, que entretanto ficou na mão, é uma autora que escreveu sobre empregadas domésticas, sobre criadas, como se dizia naquele tempo, e tem um conto verdadeiramente fabuloso, que aliás a Inês Pedrosa reproduz aqui 20 grandes contos de escritoras portuguesas, que é a Clastomina, que é a história de uma empregada doméstica, Ana, que começa por deitar fora pequenos objetos, e que é um conto de uma violência extrema, como só Natália Nunes consegue escrever. Entretanto, ainda falando de outros livros, portanto, eu falei portanto, de Clastomina, que foi publicado já nos anos 80, A Mosca Verde, que é uma antologia de contos de 1956. A Mosca Verde tem um conto, e o conto é extraordinário, porque é a história de uma mulher que a certa altura na sua vida percebe que perdeu a vida por causa do casamento e da maternidade. Perdeu o sonho, perdeu a capacidade de sonhar e de criar. Este tema é um tema também bastante recorrente nos anos 50, nos anos 60 e até nos anos 40 do século XX. Natália Nunes, não sei se estou. Natália Nunes escreveu também, eu adquiri agora Memórias da Escola Antiga, que é um ensaio, uma espécie de ensaio sobre a pedagogia. Eu vou-vos ler um extrato. Quando Natália Nunes fala da escola primária, onde diz tudo. Ela descreve uma realidade que eu própria conheci nos anos 50, portanto, é também uma escola pública muito, muito pobre. Só que eu não conseguia descrever, e Natália Nunes descreveu.
Portanto, está a falar das colegas da escola primária. Estas, as que moram com os pais e os irmãos, muitos em casas de pedra e lousa. Vieram de longe, dos lugareiros lá para o âmago das florestas de pinheiros e carvalhais, nos planaltos e caramolinhos de onde se avista o caramulo grande e já o vulto da estrela. Levantaram-se ainda com o escuro, beberam a malga de café ou engoliram o caldo de cebola adobado com unto. Algumas, talvez, são um naquito de broa. Lá vieram dentro dos chaios, batendo os tamancos cardados sobre os caminhos pegajosos, rechinantes do gelo e da geada. Aqui estão, pés roxinhos, mãos encolhidas e vermelhas, nariz dormente, olhos lacrimejantes de tanto frio, sentadas nos degraus de granito, muito juntas umas às outras, como as ovelhas nos rebanhos, à espera que se abra a grande porta da escola. Estou entre elas, estou com elas. Qualquer livro de Natália Nunes tem parágrafos assim. Nós, de facto, ficamos tocadas por aquilo que escreve. Mas depois existe o outro aspecto, que é a ironia, que é a ironia e a capacidade também que Natália Nunes tem de falar de pessoas comuns com vidas difíceis. Por exemplo, há um pequeno conto, que é apenas um hipopótamo, eu já digo a data, nunca já não sei de cor, apenas um hipopótamo fala-nos de um contabilista que trabalha, e a certa altura começa a ouvir um hipopótamo. Ao menos um hipopótamo. E que é um conto que é porque, como é que eu ia dizer, a ironia de Natália Nunes é muitas vezes uma ironia trágica. Portanto, nós sorrimos, às vezes rimos, sobretudo Natália Nunes é demolidora em relação aos funcionários públicos, rimos, mas atrás dessa ironia há a tragédia de um país ou a tragédia de uma vida que não se pode realizar porque as condições são muito difíceis. Portanto, quando Natália Nunes diz regresso ao caos, porque regresso ao caos, Natália Nunes responde às críticas que lhe fizeram, às críticas que os neorrealistas lhe fizeram, responde de uma forma muito, muito evidente. E diz, eu até tenho ideias, eu não encontrei a citação, eu tenho ideias socialistas, portanto ela declara-se como socialista, tem preocupações sociais, até socialistas. Os livros são também um retrato do país, mas são um retrato do país nos seus múltiplos aspectos. Os últimos livros, portanto, os últimos livros, Vênus Turbulenta, está aqui à venda, é um dos últimos livros, é um livro que recupera a personagem simpática do romance Assembleia de Mulheres, que era uma personagem que veio do estrangeiro. E Natália Nunes passou, nos anos 50, fez um estágio em Paris, num sítio onde eu passei muito tempo da minha vida, na Biblioteca Nacional, e escreveu umas memórias de viagem que são outra obra-prima, onde ela diz que, por exemplo, viu um casal a dar um beijo, era coisa que nos anos 50 não se via na rua, não se via na rua. Mas, portanto, Vera Alexandrina é uma personagem que aparece em Assembleia de Mulheres, vem do estrangeiro, vai acabar por ter que mudar de emprego porque vem cheia de ideias, quer trabalhar, quer organizar um museu. As colegas criticam-na duramente porque se veste de uma forma muito simples, porque até quer mandar vir comida do restaurante onde os funcionários
que estão hierarquicamente abaixo das licenciadas comem, portanto é criticada por ser extremamente diferente. E é uma personagem que vai aparecer outra vez em Vênus Turbulento. Vênus Turbulento é uma crítica social aí já da alta burguesia e um pouco da intelectualidade lisboeta. Parece-me que falta falar da extraordinária crítica que Natália Nunes foi. Escreveu sobre Carlos de Oliveira, A Ressurreição das Florestas, sobre Cardoso Pires, Augusto Abelheira, Raul Brandão. Tem ensaios também sobre a sua profissão, portanto ela foi realmente bibliotecária arquivista, e nos anos 60 era a estrela do Jornal de Letras e Artes, que era de facto um jornal com uma grande qualidade. Infelizmente, no princípio não tinha mulheres, assim num cantinho, reproduziam um poema de uma poetisa, às vezes o poema nem era muito bom, e falavam mais, até certa altura falavam, os colaboradores eram todos homens, quase todos. E Natália Nunes escreve sobre cinema, escreve uma crítica de Mónio e Tigo, escreve sobre o novo romance, escreve sobre arquitetura, e tem os artigos, são de primeira página, são artigos muito bons. Portanto, nos anos 60, Natália Nunes tem uma grande visibilidade, mas essa visibilidade, tanto quanto eu sei, não se traduziu nas críticas que eram feitas à sua obra literária. E porquê? Porque eram diferentes. Embora tivesse havido um grande destaque no Jornal de Letras e Artes sobre a Assembleia de Mulheres, os outros livros passavam completamente despercebidos. E o que é extraordinário é que uma revista como a Colóquio Letras escreve sobre todas as pessoas, sem discriminação, não tem uma única crítica sobre uma obra literária de Natália Nunes. Tem sobre um ensaio, uma crítica sobre o ensaio, tem uma crítica muito elogiosa sobre as memórias da escola antiga, mas não há, até Maria Alzira Seixas ter escrito um artigo, já muito recentemente, não há uma única crítica sobre os livros. Porquê? Do meu ponto de vista, os críticos não sabiam o que fazer com esta obra tão inovadora. E acho que me fico por aqui, não sei se falei demais. Só digerir. Agora é a minha vez, então, de dizer qualquer coisa sobre um assunto que eu tenho outro conhecimento, que não tem nada a ver com o conhecimento que tem a Teresa, mas tem outras perspectivas, não é? Pronto. Quero agradecer à Rosa o convite para estar aqui e dizer-te quão importante eu acho estas reuniões, acho realmente muito importante. Seja sobre estes temas da literatura feminina, seja do que seja, acho importante haver uma troca de conversas e de simpatias e de conhecimentos, porque isto também envolve conhecimento de qualquer forma, não é? Muito obrigada e espero que tenhas muito sucesso neste programa que nos vais fazer. E agradecer à minha amiga Teresa Sousa de Almeida, que de facto é incansável, tem sido de uma dedicação, absolutamente incansável, e procura, e pesquisa, e lê, e estuda, e sabe tudo sobre literariamente. A Teresa sabe tudo, não há ninguém que saiba mais do que ela, eu não conheço ninguém, eu conheço bastante gente. Realmente a Teresa é de uma profundidade, de um entusiasmo, é extraordinária, é uma pessoa de facto que não tem, enfim, palavras. É uma paixão. É uma paixão, exatamente. E eu percebo
percebo. Eu também tenho com outros meus escritores, não é? Portanto, eu percebo, sei isso exatamente o que é. Quanto à figura da minha mãe propriamente dita, como eu estava a dizer ao princípio, eu conheço-a noutras perspectivas que não têm nada a ver, se calhar nem a iam ajudar no seu trabalho, percebe? Não, se calhar não ia nem ajudar nem desajudar, mas são perspectivas que ficaria de boca aberta, provavelmente, não. Agora, pegando no facto de ser uma escritora esquecida, que é uma palavra irritante, mas enfim, mas pronto, é isso. É uma escritora esquecida, é mais que esquecida, não é conhecida, não é uma questão de ser esquecida, porque para ser esquecido tem que ser conhecida, é que não é conhecida. Mas não é só ela, mas, sei lá, o Henrique Lopes de Mendonça, que escreveu 100 romances e 100 romances com peças de teatro, com novelas, com contos, com colaboração nos jornais, mas alguém sabe quem é o Henrique Lopes de Mendonça? Tirando que é o autor do hino nacional, que agora tanto que há para aí uma polémica. O Henrique Lopes de Mendonça foi um grande escritor do século XIX, mas ninguém sabe quem é o Henrique Lopes de Mendonça. Há dezenas de escritores que ninguém nunca ouviu falar. Estou a falar em Portugal. Bom, e Natália Nunes é uma escritora que de facto não se conhece. Já falei com algumas pessoas que se dedicam à crítica e coisa e tal, à crítica. Agora já não se chamam críticas nem recensões, agora são textos, que se dedicam a textos sobre outros escritores. É verdade. O meu texto, do jornal tal, não é? É assim. Não faz sentido, mas é assim. Não, é uma escritora muito datada, não tem interesse, não tem. Bom, mas isto são opiniões de pessoas que escrevem textos sobre os escritores. É assim, a minha mãe, tirando isso, portanto, quando ela esteve em Paris, isto é uma coisa que não se passava. De facto, ela teve uma vida incrível de feitio, de maneira de ser, de crescimento, de intelectual. De facto, é verdade. Se eu algum dia tivesse que dizer em sítios públicos como é que ela é, eu não ia dizer como é que ela era, como agora aqui não vou dizer, porque é inacreditável. Ela tinha um feitio. Bem, já tinha mau feitio. Já sei. Sabe o que sabe, mas ela tinha. Mas era engraçado ao mesmo tempo. E era de uma inteligência, era absolutamente brilhante, era uma pessoa brilhante, inteligentíssima. Mas quer dizer, ela quando esteve em Paris, nesse tal estágio, eu acredito que não, eu tinha 3 anos, portanto ela deixou-me. Eu fiquei com o meu pai em Coimbra, não é? Portanto, eu não estou a ver muitas mães naquela altura, eu tive 3 filhos, eu nunca os larguei. Mas ela foi capaz disso, eu tive uma data de meses a dormir com o meu pai. Pronto, tudo bem, não se passou nada, nem fiquei traumatizada, mas é para dizer o estilo de pessoa que ela era. Portanto, ela tinha que fazer aquilo e fez. Uma vez, vou contar uma coisa engraçada, uma vez eu tinha para aí 15 anos, 16, não sei, e cheguei de táxi, ela guiava um carro horrível, ela tirou a carta aos 40 anos, guiava pessimamente mal, aquilo era tipo horrível. Bom, mas lá conduzia. E eu cheguei à casa de táxi, já em Campo de Ourique, estava a estar, nós viemos, eu tinha 7 anos, portanto estava a estar. Eu sei que saí do táxi e ela tinha acabado de arrumar o carro dela, e eu vinha de outro sítio. E quando eu saí do táxi, houve já não me lembro se foi o próprio homem do táxi ou se era alguém que ia passar na rua ali, coisa. Sei que tive um tipo de piropo, uma coisa qualquer assim, de um homem qualquer que ia passar. Ela sai do outro lado da estrada, na rua Sampaio Bruno, ela sai de trás do carro dela e chega, pá, na cara do homem. Eu tenho ideia que era o condutor do táxi. E ela usava mini saia, porque não sei o que era engraçado e tal. E ela, lá, e o homem
Desandou, mas quer dizer, isto não é normal. Uma pessoa dizer isto. Mas pronto. Mas ela era engraçada. E os meus pais viveram 57 anos casados, juntos, casados, sim. Ora, mais os 4 de namoro, portanto, ficaram quase 60 anos, com uma diferença de 15 anos de idade. O meu pai era mais velho 15 anos do que ela. Portanto, havia ali, e isto tudo que a Teresa contou, descreve isto, descreve aquilo, observa, fala de as sujeitas da Torre do Tombo, que eram umas mulheres horrendas, eu conhecia, eram umas mulheres horrendas. Quer dizer, ao pé da minha mãe, de facto, que não tinha nada a ver com aquela gente, com a Assembleia de Mulheres, não tinha nada. E a maneira como ela falava dela, aquilo era desgraçado. Bom, mas ela trocava opiniões. Quando é que nós encontramos? Já estávamos os 3, o meu pai ali, eu aqui e ela aqui. E eles estavam a refeição inteira a falar, porque encontravam-se a hora das refeições. Não é? Porque trabalhavam os dois, pronto, e estavam a refeição inteira a falar e a trocar opiniões, e a trocar isto, e a trocar ideias, e não sei o quê, inteira. Eu estava ali, também não tinha nada que falar, não é? Mas ouvia, só falava quando me perguntavam qualquer coisa. Mas é claro, a pessoa vai ouvindo estas coisas todas, que é, mesmo que não queira, ouve. Mas era um ambiente, de facto, havia ali cumplicidade, sem dúvida nenhuma, tinha que haver, não é? Tinha que haver. E coisas que não vale a pena para contar, mas pronto, não faz sentido, mas sim, era uma pessoa realmente. Por exemplo, está ali o meu primo, João Pedro, já não se deve lembrar, mas era assim, eu quando tinha 13 anos, 13, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Ela disse, vais passar o verão à casa da tia Lídia, a mãe do meu primo, que vive em Roma. E meteu-me no avião e eu fui para Roma. Portanto, e depois a tia foi lá buscar no aeroporto e eu fiz isto durante 3 ou 4 anos. Que eu fui para Lungotévere passar um mês. Se calhar já não te lembras, porque houve uma altura em que depois fizemos uma grande viagem para o sul de França, não sei o quê. Pronto, mas quer dizer, era assim, naquela altura não era vulgar, uma mãe não ia ao aeroporto largar a filha, agora vais passar um mês para a casa da tia. E era assim, era de facto determinada, independente, certíssima das suas convicções e com muitíssimo objetivo. Muitíssimo, o chamado objetivo. Não comigo, mas quer dizer, porque reparava em tudo. Era um viver um bocado, quer dizer, aquilo era um bocado como que ela reparava em tudo. Reparava em tudo. Reparava em tudo, tinha sempre uma palavra para o bem e para o mal, mas tinha. E, portanto, era um bocado difícil viver com ela, eu acho que sim. Fui filha única, eu cresci ali naquele... por exemplo, ainda hoje eu estava-me a lembrar de uma coisa. Eu ouvi uma palavra, e durante a tarde, antes de vir para aqui, ouvi uma palavra, e lembrei-me de uma coisa que se passou comigo e que se passava todos os dias, todos. Que era eu ser na minha fase de aprendizagem a falar, não é? Portanto, eu era criança, muito criança. Eu era emendada por tudo e por nada. Não me fez bem, mas quer dizer, é assim. Mas, Elisa, eu lembrei-me dessa palavra. Não, mas era emendada por tudo e por nada. E essa palavra que eu ouvi hoje, eu nem falo, não vale a pena, que é verões. Ouvi dizer isto, verões. E eu digo, e isto remeteu-me imediatamente para a altura em que o meu pai, com um olhar muito sério, assim, para mim não é verões, que se diz verão. Ora, eu nunca ouvi ninguém dizer verões. Mas está certo, porque o étimo latino é verano, realmente. E ele dizia-me aquilo com aquele ar muito sério, e ela ia logo a seguir, pois, exatamente, fizeste muito bem. E ela passava-se a minha vida, passou-se nisto, a ser emendada
constante, tudo, era tudo. E eles eram os dois muito irónicos, muito irónicos, muito. Quando apareceu aqui em força a palavra ridicularizar, e é ridiculizar, não é ridicularizar, hoje em dia diz-se ridicularizar, mas de facto é ridiculizar. E eu lembro do meu pai, frente a frente com ela na mesa, abusarem, aquilo que nem uns abusarem, os dois. Ridicularizar, estendiam e inventavam palavras novas com muitas sílabas, ridicularizar, enfim, olha, eu tenho tantas coisas que podia contar, que são coisas realmente extraordinárias, mas eu vou ler aqui uma coisa sobre por causa da natureza, das coisas, este livro, eu acho que este livro é maravilhoso. Do gosto pela natureza. Pois, era eu e os baldes, os meus baldes, ela ensinou-me a encher baldes cheios de rãs e girinos e coisas. Hoje em dia isso não interessa a ninguém. Mas pronto, eu gostava de encher baldes com rãs, porque ela gostava que eu enchesse baldes com rãs. Coisas assim, as nossas nunca fui para a praia, eu fui para a praia 3 anos na minha vida. Os meus pais odiavam praia. O que é que resultou? Eu detesto praia. Quer dizer, isto é tudo normal, não detesto, mas eu não ligo. Quer dizer, mas realmente eram duas pessoas de tal maneira difíceis, não era no trato, que eram fantásticos, não, era naquela percepção psicológica do dia a dia, eram de tal maneira arrevesados, eram muito arrevesados. Tu lembras-te deles, João? Não, eu estou a dizer alguma mentira. Estou a dizer tudo, eram muito difíceis os dois, mas interessantíssimos, não é? Muito engraçado, então visto assim, mas tudo aquilo era difícil. No quintal havia couves galegas que cresciam e acabavam por ficar mais altas do que eu. Dediquei muito da minha vida em Oliveira, o nome da terra, a uma convivência ativa com essas couves galegas. Mas, se as pobres pudessem queixar-se, não haviam de dizer bem do trato que eu lhes dava. Costumava, por exemplo, sujeitá-las a operações cirúrgicas. Parecia-me que de quando em quando as couves adoeciam e precisavam, portanto, ser tratadas com remédios, tal como o pai fazia quando caíamos e nos magoávamos. E então buscava uma faca e abria um golpe nos caulos verdes. Logo a seguir enchia a ferida aberta com vinagre e sal e finalmente ligava tudo com uma ligadura de muitas voltas. Durante dias seguidos visitava as minhas doentes. Tirava as ligaduras, renovava o sal e o vinagre e só as abandonava quando as aberturas provocadas pelos golpes começavam a tomar uma coloração acastanhada e o aspecto seco da cicatrização. Havia couves galegas por todo o quintal na bordadura dos... Eu não percebo o que é isto, falta-me aqui alhões. Mas entre o tanque e o castanheiro grande, todos os anos, um talhão ficava reservado para elas. É porque falta a letra. Isto pode ser várias coisas. Pronto. Mas entre o tanque e o castanheiro grande, todos os anos, um talhão ficava reservado para elas. A partir de certa época, as couves passaram a ser também minhas alunas. Quando chegava da escola, ia para junto delas e transmitia-lhes tudo o quanto tinha aprendido. Gritei nomes de reis e definições de geometria para aquelas couves da sala. Tal como na escola, havia algumas destas couves alunas que não queriam prestar atenção às lições da professora e por isso mereciam também o seu castigo. Cheguei a arranjar uma cama comprida para as castigar e dava-lhes com ela até ficarem com as folhas partidas. Às vezes toda a classe parecia querer desafiar a minha ira. Nenhuma só das couves se prestava a dar-me atenção. Pois ele era isso, batia numa e noutra, quase às cegas, até atingir um paroxismo de cólera. Portanto, mais estranho que isto não é possível. Mas pronto. Mas é isso. Claro, é esquecida, pois não é conhecida, mas há muitas escritoras. Eu tenho a certeza, não vou dizer absoluta, como diria o meu pai, a redundância, mas tenho a certeza que em 80, 100 escritores dos nossos dias, não é? Não, vai escapar 2 ou 3, vão escapar 2 ou 3. Eu tenho a certeza absoluta que eu
me farto de trabalhar entre aspas, farto de dizer ao Miller, trabalhar não é escrever livros, isso é outra coisa. Mas pronto, mas com tanto livro já escrito, com ainda o que me proponho fazer e de facto pesquisar, investigar, escrever, quer dizer, não vai sobrar nada. A pessoa morre e desaparece. Isto não é um país de cultura, não vale a pena estar a fazer coisas, a inventar, a imaginar. Não é um país de cultura. Portanto, não vale a pena. Nós, pronto, tirando o Luís Camões e o Ecer Queiroz e o Camilo Castelo Branco, e que eu adoro, o Saramago, mas não. O que é que se está na escola hoje ainda? O que é que se está hoje na escola, nos secundários? Que escritores é que dão? Bom, enfim, não. Eu tenho essa certeza e vivo com essa certeza, que é para não me chatear muito e fazendo aquilo que eu gosto dando a minha vida. Foi isto que aprendi a fazer. Realmente é isto que eu gosto de fazer, mas pronto, lembro-me da minha mãe. O meu pai é um bocado diferente, mesmo assim. É um bocado, tem tido um destino diferente e dificilmente será esquecido, enfim, porque, como ele dizia, ainda em vida, ora, ele morreu em 1997, portanto já há mais de 20 anos, não é? Há 25 anos. Mas ele dizia, os meus poemas aparecem nos anúncios das putas, no Correio da Manhã e tal. Um colchão, o sonho que manda a vida. É difícil que as pessoas esqueçam. Sério, muito sério. É difícil que as pessoas esqueçam isto. O sonho que manda a vida. Criança, a bola da criança. As crianças. Pronto, dizia estas considerações. Eu acho que realmente não é mais, pronto, está muito já consolidado, está muito estudado, muito traduzido, muito falado. O facto de ter tido alguns poemas musicados, isso foi muito importante naquela altura, no 1960 e tal, anos 60, sim, foi uma época de não tinha muita visibilidade, que aliás, isto é só, não tem a ver com a minha mãe, mas isto agora é só a tarde depois, é difícil também eu fugir a isto, não é? Mas tirando a lágrima de pedra preta, a calçada de Carris, a pedra filosofal, a aurora boreal, as outras centenas de poemas ninguém conhece. Esta é a verdade, está tudo publicado. Conhecem 7 poemas, o resto não se conhece. E está tudo publicado em livro. Os livros estão todos à venda. Ainda agora saiu a Via Grande, a Relógio d'Água. Mas é natural. São coisas que ficam na memória por isto ou por aquilo. E no caso dele foi como foram musicadas várias, entra a melhor. E permanece. É fácil. O que é difícil é permanecer. Portanto, no caso do escritor, e da escritora, é necessário dar a conhecer, é necessário dar a conhecer. Acho eu. Pronto. Vai continuar tudo a mesma. Vai continuar, vai. Teresa, por muito que trabalhes, e eu já sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho e a exato. E por muito que ela pode acrescentar, vai continuar tudo na mesma. A gente vai gozando enquanto cá está. Bater a bola, olha, estava-se. É verdade, não há que ser realista. Já a autobiografia de uma mulher romântica. Vamos ver. Nenhuma crítica que eu saiba. Não, já não. Não, então já saiu em novembro. Não vai. Não. Não, também acho que não. Já saiu em novembro, sim. Não é para ter escrito por fácil, mas é um grande livro.
Pois é, mas pronto, mas é assim, é o que é. É isto, não vale a pena. Não. A Sofia de Melo Braga sempre. Pronto, e que aliás elas deram-se, odiavam-se, não mas viajaram juntas, ficaram no mesmo quarto. Pronto, a Sofia não era flor que se cheirasse também de feitio, não é? Pronto. Mas é assim. E muitas outras coisas que são intimidades que eu não vou contar, mas é assim. É isso. Era atenta, cuidadosa. Sobre a vida da escritora como pessoa terrena, teria todo o espaço de uma outra galáxia para falar dela. Foi a minha mãe, terna, atenta, cuidadosa, professora de 1000 coisas, minuciosa até ao limite, nada lhe escapava, um horror, nada. Vivi com os meus pais até aos meus 21 anos. Depois deixei o ninho e atirei-me sozinha para um espaço fantástico, extraordinário, marcante que tem sido a minha vida. Tive sorte, mas devo-lhes tudo. Pronto, é verdade. É assim. Feitios. O sonho tem que vir ao Natal. Eu acho que temos que ser positivos nestas coisas. E temos que pensar, de facto, a situação não é fabulosa, não é extraordinária, não há dúvida nenhuma que Portugal é pequenino e às vezes é pequenino também do ponto de vista das cabeças, não é? Aliás, é mais pequenino das cabeças do que nunca. Mas penso que nos últimos anos se estão feitos alguns esforços no sentido de dar a conhecer e de pensar todas estas pessoas que saem fora desse cânon, não é? Dessa bolha que se reforça a si própria, não é? Que são sempre mesmos. E penso que está a haver algum esforço nesse sentido. Penso que esta, para não falar mais, esta é uma iniciativa de estar sempre dentro de pequenino, temos aqui não sei quantas pessoas, mas pronto, nós existimos e estamos aqui. Estou-me a lembrar do projeto das mulheres escritoras no qual a Teresa está, e estamos nós, está a assistir, estamos aqui, identificámos 600 e tal mulheres que escreveram publicaram entre 26 e 74. Quantas delas são conhecidas? Enfim, algumas serão, mas 600 e tal já estão identificadas. De qualquer modo, estão identificadas. Portanto, isso já são passos. Eu sou sempre muito positiva, mas reconheço que, de facto, a situação tem que ser muito mais, tem que ter muito mais estímulo, força e temos que ser aguerridos, não é? Nesta conclusão. E estou só a falar nas mulheres. Já agora deixe-me só dizer uma coisa. Estou lembrando, quando estava a falar e fez o paralelo entre o pai e a mãe, eu lembro que realmente, na minha infância, se falava muito do seu pai, que era uma coisa que toda a gente tinha na minha casa. Era uma grande consideração para um homem, que era um professor de física, não sei se era física, sempre era física, e que tinha o outro lado, o lado da poesia. E isso era uma coisa tremendamente valorizada e que era constantemente refletida e falada. E eu, perfeitamente, ter lido, quando era miúda, os poemas dele e fazíamos uma espécie de tertúlias em casa onde se lia. Realmente, da mãe, não tinha ouvido falar. Nessa altura, nunca ouvi falar. Hoje agora falar muito mais, enfim, devido à minha querida amiga. Esse foi um acaso, porque eu fui a uma livraria, já não existe, há Podes Livros. A minha neta dizia que só havia uma Podes Livros no mundo, porque nasceu na época das FNACs e dessas coisas que há para aí, então perguntavam, onde é que há outra Podes Livros? Não há, filha, só há esta. Só há uma Podes Livros, só uma livraria. E estava a Assembleia de Mulheres. Estava a Assembleia de Montra com uma capa espantosa de João Câmara Leme. Então, uma mulher, a capa, e comprei. E fiquei apaixonada, estava quase a reformar-me. E fui a morar à primeira vista. O quê? Não existe? Não, estou a pensar até nas suas palavras, estou a pensar, é bom ser positivo.
Mas eu prefiro ser realista. E a realidade, e não é verdade, eu tenho esta maneira de ser. A realidade é muito diferente do que muito. Porque estas iniciativas são, como eu quando comecei a falar, são de facto importantíssimas, sem dúvida nenhuma. Agora, eu conheço outras realidades também, de outros sítios, de outros países. E as coisas não se passam assim. Não passam. E é outra educação, é outra cultura. Pensar em países. Eu não vou falar, porque depois nos chateiam e dizem que está sempre a falar a mesma coisa e tal. Dizem sempre a coisa, mas é os que eu conheço melhor. Conheço muitos, mas é o que eu conheço. A Suécia, por exemplo. Quer dizer, e realmente, eu escrevi aqui a biografia, o romance biográfico, não é biográfico, o romance biográfico da Selma Lagerlof. Como toda a gente sabe, quer dizer, julga saber. Imaginam quem é a Selma Lagerlof. A maior parte das pessoas que eu tenho falado, na altura, quando o livro saiu em 2018, depois entrou no PNL e tal, portanto aquilo houve ali uma movimentação. Eu tenho muitos livros no PNL, já agora também acrescento, porque é importante, porque eu esforço-me para mostrar as coisas como são, para divulgar. Pronto. Mas aqui em Portugal, às vezes pessoas da vossa idade, que eu sou mais velha, mas da vossa idade, diziam, sim, em casa da minha avózinha havia um livro de viagem, um livro assim, capa verde, um livrinho capa verde. Quer dizer, Selma Lagerlof é uma escritora incrível, com uma obra gigantesca, ela é idolatrada, é planetária. Depois a pessoa chega aqui, um livrinho pequenino que havia em casa da minha avó, e quem sabe sabem lá quem é a Selma Lagerlof. Não, mas por exemplo, sabemos que ele não escreveu o livro, bem perfeitamente ter ouvido a entrevista consigo sobre a Selma na Antena 2, aqui há um... Mas a pessoa faz estas iniciativas, faz estes encontros, que eu digo que deviam ser todos os dias, e tem 30 pessoas sentadas, não é? E pessoas de uma certa idade. Não há aqui jovens, tirando aquela menina. Você é que as pessoas. Espero não usar o streamer, não é? Que tivesse jeito, não. Mas quase tudo, pessoal de 30 anos, estudantes, isto, aquilo. Digo aqui, a gente vê umas ideias, ainda não estive na biblioteca, não sei quantos, era eu e o Joaquim Vieira a falar sobre biografias. O tema era biografia, Joaquim Vieira e eu. São pessoas da terceira idade que vão para ali passar a sua tarde de sábado. Está adorável, alguns que estes velhinhos que depois que gostem de ir e saem e estão com os cuidadores, estão ali, eu acho maravilhoso. E é útil, até a pessoa não. Pronto. Posso dizer uma coisa? Podes. Mas eu vi recentemente, no Palácio Anjo, em Algés, com uma sessão toda, mas eu acho que você tem mais. Mas porquê era? Porque já era sobre técnico. E aí era mesmo não sei da Marta Crawford que me convidou. Falar sobre o meu livro, Rebel Era só chegar mas o que é que lá está? Ia-se falar sobre uma coisa, se fosse a Natália Nunes, quem é que ia? Mas ia alguém falar sobre Natália Nunes, ninguém sabe quem é. Isto é um caso diferente. Podemos estar todos de acordo que realmente a recepção dos livros em Portugal é muito pequena. Muito. Os dados sociológicos são conhecidos, aquele estudo da Bodeca. Sim, este recente, este está-se a referir ao recente, é uma coisa assustadora. Realmente, que esta discussão suscitada pela que está um bocado descentrada e um bocado perigosa. Sim? Devido ao respeito. Mas se chama a atenção para esse perigo. Ao contrário
O que aconteceu... Mas foi pronto, a que Teresa é uma estudiosa, uma pesquisadora, eu só sou filha. Há um escritor qualquer, diferente. também não me lembro, vejam só, mas às vezes as pessoas não se lembram do nome, depois lembra-se das ideias. Por exemplo, eu lembro-me de uma ideia de alguém que disse: o passado é uma coisa usada. E o que não quer dizer, por exemplo, as minhas calças são usadas, não quer dizer que eu não as vista. Quer dizer, desde que tenham qualidade, que resistam ao tempo e não sei o quê, e que sejam. E a gente vai ao guarda-vestidos, agora há o tempo que eu não vejo, que eu não visto estas calças que são usadas. E naquele momento desperta-se qualquer coisa. Isso acontece. É uma questão ontológica, não é uma questão cultural. Temos de distinguir aquilo que é ontológico, natural, daquilo que é... Os cemitérios estão cheios de lápidas. A maioria delas, as pessoas nem lá vão, nem, às vezes nem a própria família, não é? É da natureza das coisas. Agora, O que é da natureza das coisas? Não quantos estou a perceber. produtos? Eu quando faço... Havia muito esquecido, e já faço. Deve ser. Eu não sou um idoso, nem um velho, nem nada. Eu sou, quando muito, uma antiguidade. Porque as antiguidades tratam-se bem, ligações de pó, e tal, de contaminação. Nós estamos numa perspectiva. Também há teorias, também há Daquilo que é, na verdade. De facto, a Natália Nunes, pessoa que eu conheci, com quem me compatibilizei e também adorei a inúmeras circunstâncias por ser vivo extraordinário. Com as suas características e com as suas originalidades, como é que com as suas coisas. Eu acho que ela tem calças e coisas usadas, não é? Na literatura. Que de facto se podem usar hoje com grande interesse, ainda hoje. Mas é preciso que sejam mostradas. Desculpa, isso é retórica, isso não se está a dizer. Isso é preciso que as coisas se conheçam, porque ninguém ama o que não se conhece. Quer dizer, ter paciência, ninguém gosta do... O Marco Aurélio, já há quanto tempo é que ele lia os pensamentos de Marco Aurélio? Mas é preciso que apareçam pessoas que venham usar. É uma história de opinião que o Marco Aurélio explicou de uma forma muito interessante, quando disse opinatrix, quer dizer, opinatriz. Opinião, se não for opinatriz, isto é, se não tiver movimento, é aquilo que acontece, por exemplo, quando a gente ouve a rádio de manhã, com aquelas pessoas que opinam, aquilo não é opinião. Assim como não é jornalismo. Eu que fui jornalista. Mas tem alguma coisa a ver com a Natália Nunes? Tem tudo a ver, porque, de facto, a Natália Nunes, o facto de ter sido escondida ou ocultada, é possível desocultar. Pois é, haja vontade, mas com certeza. De uma forma notável, fundamental, e não se desoculta de coisa nenhuma. Tem lógica. Tem estética. Olha, está aqui uma pessoa a querer falar de mim. Ainda tem que se dar um bocadinho a todos. Sim. Obrigada. Não, até porque eu nem sequer sou da área de letras, eu sou licenciada em Direito e sou uma leitora muito, muito curiosa e muito apaixonada. E no meu caso, agora vou começar, vou tentar ser o mais breve possível, fazer um bocadinho a defesa das novas gerações. Eu tenho 2 filhas em casa, uma 19 e uma 22. E eu aprendi a gostar não só de literatura, mas tudo que era artes, dancei, etc, etc. E tive uma mãe que nem sequer era licenciada, quis estudar direito e o meu avô não deixou. E comigo foi uma pessoa completamente diferente. Comigo deixou tudo, portanto, para vermos como as coisas realmente são. E acho que foi assim que as famílias, eu nasci em 71. Para já gostava de dar os parabéns à Senhora. Também não me espanta que seja a Senhora, porque acho este tema fascinante, apaixonante e comigo surgiu nos artigos que foram publicados pela jornalista Susana Moreira Matos, de 15 em 15 dias no Jornal do Negócios, e que eu cheguei a enviar por curiosidade, pura como leitora, que depois foi falar desse trabalho que estava a desenvolver-se, não sei se alguém se recorda, no Nada Será Candidato, foi falar disso, e eu, como possível programa, fiquei completamente com as luzinhas todas a pescar, e sempre tive que ir à procura de mais coisas,
E, embora houvesse autores das quais eu já tinha ouvido falar, outras muitas eu não conheço e continuam desconhecidas ainda, por enquanto, espero que venham a ser conhecidas por outras pessoas. Depois disto, inclusive falo muito com as minhas filhas que também leem muito, fui assistir há pouco tempo ao trabalho de um coletivo no Teatro São Luís, precisamente em que fizeram um grande levantamento, fizeram umas leituras encenadas, chamem assim, e depois houve uma conversa até com um coletivo, que eu achei muito interessante e em que se debateu isto. E uma das perguntas que eu fiz foi, porque há inclusivamente ela tentou mostrar, que eu penso que posso contar, não disse o nome da pessoa, que tentou entrar em contato com um jornal conhecido, que falou com a pessoa conhecida que teria dito qualquer coisa com isto, em que tentou que de facto houvesse interesse pelo trabalho e pela investigação que estavam a desenvolver, que tivesse a haver publicações em jornais que pudesse haver essa publicação com alguma regularidade, porque tinham descoberto umas tantas autoras e que queriam chegar às 1001 da personagem que inspirou o trabalho. E que responderam que foi 600 e tal, ainda vá, autoras, mas mais que isso não acredito. Mas diga-me, que idade é que tem? E a portanto, a universidade deve estar 32, já não vai à memória, não tem isso, e diz, tem essa idade, por isso é que acredita nisso. Não há assim tantas. Depois entrou-se nesse dia no debate sobre a questão da qualidade, porque isto não é só uma questão de género, é uma questão de saber, obviamente os textos têm que ter qualidade, ou supostamente é bom para os leitores que tenham qualidade, mas a questão de pensarmos que estas mulheres, em concreto, neste período, e quando falamos não só de Natália Nunes, mas Maria José de Carvalho, que também já foi reeditada, a Antígona, que pegou na Graça Pena de Moraes, Natália Nunes, outras, e há outras ainda menos conhecidas, que felizmente estão agora a voltar a ser faladas, parece-me. E eu penso que isto também parte para mim do que se fala em casa. Mas, de facto, se as pessoas jovens ou desde criança têm em casa, de facto, a possibilidade de ter acesso a livros melhor, têm a possibilidade de ter pais leitores melhores, mas há muitos que não têm. E a escola também tem esse papel, mas não é só a escola que tem esse papel. A casa também tem que ter esse papel, os pais têm que ter esse papel, e isso é fundamental. Agora, o que eu vejo é que, por exemplo, eu tenho os filhos em casa, estes assuntos todos, questões de género, questões de ambiente, porque não estamos só a falar de mulheres, estamos a falar de mulheres lésbicas que escreviam, que estão a ser reeditadas, e não é só em Portugal. Eu acho que em Portugal a escala é maior, e de facto eu concordo consigo, que eu acho que é uma questão de lucidez, não é de pessimismo, é de lucidez. O panorama é muito pior, mas estas questões também se colocam lá fora, porque uma das questões que eu coloco muitas vezes de facto, do ponto de vista estatístico, as mulheres são mais que os homens hoje em dia. Não, é um assunto que está na moda, é as mulheres e os homens. E eu já estou aí. Não sei o que é. Era bom que não passasse de moda, era bom que, de facto, já que isto foi trazido novamente à população, que não passassem de moda. E eu vejo as minhas muito mais interessadas agora nestes temas e vão à procura de certos livros. Não sei se no caso dos amigos com quem elas se dão, isso de facto há um grande número de rapazes e raparigas que têm de facto muito interesse. Eu não sou daquelas leitoras que acham, lê-se pouco. Eu acho que se lê muito mais do que se lia na altura em que as minhas filhas fizeram coisa de secundário. No meu tempo lia-se menos, portanto, acho que se está a ler menos, acho que é demasiado pessimista achar que se está a ler menos, não, na minha opinião, qual não se está a ler menos, está-se a publicar muito mais, e devia me questionar se muita coisa que se publica devia ser publicada, e qual é a melhor forma também de abrir os horizontes ao leitor da informação. E para ter acesso a estes textos e estas obras que de facto são maravilhosas. Eu acho que a questão do género é importante, estava a referir. A questão do género e a geracional da idade das tuas filhas para baixo, e isso é um sinal de que se pode mudar um bocadinho, é a atenção ao género. A questão do género é importante porque quando eu digo que ninguém vai falar da Natália Nunes é porque eu acho que há um problema, há muitos problemas na crítica em Portugal, mas há um problema muito claro. Se vamos conseguir ultrapassar a questão do género, não ultrapassarmos a questão geracional.
As mulheres dos anos 50 e 60 não são um alvo de leitura ainda para aquele novo cânon. As mulheres, sim, já há essa atenção, começam a ter outros cuidados, mas há uma barreira grande para livros reeditados dessa época, que é uma barreira estranha que eu não consigo entender muito bem. Mas as pessoas estão a começar a chegar lá pelas reedições, mas não o cânon e a crítica, isso Mas não continua a ver hoje, não continua a ver hoje, essa barreira, ou seja, a questão da qualidade. A questão é que mulheres que escrevem com qualidade e homens que escrevem com qualidade não partem todos para a corrida do mesmo lugar. Isso é a primeira premissa, não partem do mesmo sítio. Noutras áreas também. E a percepção que eu tenho como leitor é que ainda assim, claro que é uma menor escala, pergunto se as mulheres que eu escrevem bem não continuam a ter dificuldade em publicar mais que os homens. Eu acho que continuam a ter Seria dificuldade e eu não interessante dizer, ver, no mundo editorial, eu não domino minimamente, eu pergunto quantas editoras mulheres há, quantos editores homens há, Todas isso eu posso responder. e como é que é a A Joana questão sabe da muito. escolha do critério. Eu Claro que trabalho será numa- cada vez mais estás a falar de comercial. mulheres editoras ou de mulheres publicadas, que eu não percebi. Estou a falar de mulheres editoras, neste caso, que depois condicionam as escolhas do leitor. Essa é que é a questão. Ou fecham o universo para que o leitor possa ter Depois acesso. é uma boa Isto é um Essa é que é a debate. questão, é que não condicionam assim tanto. A coisa que se diz acerca da Pergunta, edição há já alguns anos é que no mundo editorial trabalham quase só mulheres. Trabalhar, dirigem, homens. Mandam, tomam decisões e controlam o capital, homens. Trabalhar, Trabalhar com a editora, mas não mais que são mulheres. Agora, na farmácia são mulheres. Agora, sim, como no Museu da Farmácia da Assembleia de Mulheres. Há o senhor diretor e depois há uma data de mulheres. E a questão de condicionar a escolha e a questão da escolha, eu acho que tem a ver com uma coisa que também discuto muitas vezes com a Rosa, que é a questão de até que ponto é que interesses puramente comerciais têm começado a dominar muito as editoras e fazer com que não se procure necessariamente a qualidade como critério de decisão. Eu tenho uma amiga editora que é espanhola e que uma vez estávamos a discutir com outros editores, isto foi antes de existir a 1117 e antes de existir a Bisleia, que são os dois selos de livros de bolso das duas grandes casas. E antes deles publicarem não havia propriamente edição de livro de bolso em Portugal e estávamos a falar com os amigos, aliás com os amigos espanhóis e editores também, e eu estava a explicar, vai passar a existir uma editora de bolso. E eles disseram, os espanhóis disseram, mas não existia uma editora de bolso, e a minha amiga espanhola disse, aqui tudo vai ser bolsinho, aqui é tudo de bolso, por isso. E é verdade que a dimensão do mercado faz com que nós muito dificilmente temos edição de nicho. Agora, com iniciativas como a editora da Sonora, com editoras como a Averna, não edições, ou seja, editoras independentes que têm outros critérios. Uma escala mais pequena. E tem uma escala mais pequena. Há cá independentes de escala grande e são um bocadinho diferentes. Exatamente, mas é uma questão de escala. Fazendo as coisas à escala consegue fazer-se com alguma mobilidade. Depois eu diria, sobretudo, com motivação, isto é fazer por paixão, um bocadinho à margem da crítica e esperar que a crítica chegue lá um bocadinho também pela moda, da ideia que o canon é aquela entidade estranha que ainda percebe muito bem como é que funciona. Mas à medida que a crítica literária, os textos que se escrevem sobre o autor, andam muito à volta de mitologias, e uma das grandes mitologias dos últimos anos é o autor esquecido que foi redescoberto, como foi com o Stoner, e tem sido, é uma história bonita e que ajuda a vender livros. Já que giras, livros ter esquecido, não sei quantos. E é bom que isso esteja a permitir que algumas mulheres esquecidas estejam a conseguir voltar, mas essa barreira da crítica continua. Mas eu estou a falar da questão quanto à nossa pessoas, na verdade não interessa muito. Mas interessa nos leitores. Eu percebo desse preconceito incrível que ainda existe muito da mulher dos anos 50 e 60, continuam, e eu acho que isto está na cabeça das pessoas. Que as mulheres nesta altura eram limitadas pela sua condição, que também não é verdade, mas é uma ideia que se perpetuou, não é? Que estavam fechadas em casa e que, portanto, é um pouco aquela ideia da escritora que até escrevia bem. E isto é um problema muito grave. Isso era o que eu E queria tem que ser dizer na altura dizia. É, mas exatamente, esse... Escrevia tão bem como os homens. Não, Escrevia não, tão bem. não. Alguma faço uma pesquisa também como os homens, é efetivamente. Ainda um dia deste, por acaso é a vossa secretária de Arte,
Não, era bem como um homem. Isso aparecia numa crítica muito positiva. É extremamente paternalista e esse paternalismo infelizmente ainda existe. E, portanto, é um caminho cheio de socalcos, não é? Que é a ideia da edição, que efetivamente estamos a lidar e vemos em muitas, mas só no vosso site estão 600, foram reeditadas 4, 5, 6, não é? Nestes últimos 10 anos, mas pronto, é um caminho. Só que depois falta todo o outro trabalho. É um trabalho muito complicado, porque é um trabalho de mentalidades. Isto é uma frase que eu vou dizer, não vou falar sobre o assunto, nem pensar, que não faz sentido, mas até 2009, portanto, o meu primeiro livro saiu em 1989, até 2009, ninguém das editoras, ninguém sabia que eu era filha deste e daquele. Ninguém. Eu tive um cuidado, deu muito trabalho, mas isso fica um dia para as memórias, muito trabalho em esconder essa minha identidade. Ninguém sabia de facto. Depois em 2009, portanto, isto para dizer, ou eu tive muita sorte, ou então realmente os meus primeiros livros foi tudo da Relógio d'Água. Depois interrompi, e porque a Relógio d'Água já tem muitos anos, não é? Depois interrompi, não foi bem interromper, depois passei para a Sextante, quando saiu o meu livro O Gato do Pessal. Passei para a Sextante, entretanto publiquei com o João Rodrigues, que já está reformado, pronto. Mas depois entretanto passou a Porto Editora em 2010, mas a chancela passou para o grupo, e depois, quer dizer, eu não chamado bater à porta a ver se gosta, quer dizer, devo ter tido muita sorte, então, porque realmente eu nunca tive problema nenhum com edições. Agora, não me passa pela cabeça, pronto, não vou dizer o que estava a pensar, mas pronto, realmente regressei à Relógio d'Água e cá estou e não quero nunca mais ir à Relógio d'Água, porque já tenho muitos livros publicados pela Relógio d'Água e voltei e em boa hora. Agora, isso das editoras é uma conversa muito perigosa. Mas, não é nada complicado, é só perigoso. Eu conheço muito bem o ambiente, é só por isso que eu estou a falar. Não é? É um bocado como o Museu da Farmácia, ainda assim. É um bocado como o Museu da Farmácia, exatamente, não é? Exatamente isso. Havia uma conversa interessante assim naquela conversa da Dulce Maria com a Joana Berto, naquele programa do Botequim, no podcast que é o Botequim, e as duas falaram da sua experiência como autora. Foi muito interessante a Dulce Maria Cardoso disse o nível do publicado, teve a porta toda, ninguém conhecia, ninguém queria saber, a história de uma mulher, a escrita de mulher, não nada, ainda por cima, ninguém vai ficar de horror. E a Joana Berto disse-me que ela vinha um canto e depois ela até estava embaraçada a dizer que tinha tido muita sorte, mas ela teve sorte, ela foi ao editor certo no momento certo. É isso. É uma questão de sorte e não há problema nenhum em ser uma questão de sorte. Não, com certeza. A Joana bateu à porta certa e desde o primeiro livro ela nunca teve dificuldade, encontrou o Sofrinho e a partir dali... Eu sei, eu conheço a vida das duas. Sim. Mas ela é muito clara, dizíamos, eu sou consciente dos problemas que eu também sou consciente dos problemas, que não tive problemas, mas o meu problema foi ocultar a minha identidade, porque sabia que podia ser complicado, não é? E consegui ocultar durante 20 anos. Pronto, foi bom. Mas foi bom. Quer dizer, aquilo que o Gaspar Simões diz de Regresso ao Caos da sua mãe, diz que foi uma vergonha nenhum editor aceitar, é censura. Agora é o livro falando de álbuns de pintura. O João Gaspar Simões dizia, mas não há álbuns de pintura, pois se calhar não há. Simplesmente álbuns de pintura quer dizer livros, e editores de álbuns de pintura quer dizer editores. E o retrato é completamente demolidor. Portanto, nenhum editor quis publicar um livro que fazia um retrato terrível do mundo da edição e do mundo do jornalismo. Exatamente. Pois o livro também é teórico, tem uma teoria da criação artística, é muito interessante, mas e é uma edição de autor, portanto a sua mãe escreveu, ainda bem, porque é um livro muito, muito
muito marcante na história da literatura escrita por mulheres. Precisamente pela condição, por retratar a condição da mulher artista e também por fazer um retrato absolutamente demolidor daquelas senhoras que bordavam almofadas e que estavam em casa e que eram muito conservadoras e não sei o que, é um retrato perfeitamente Pois, porque ela realmente trabalhava, quer dizer, ela sempre trabalhou fora de casa, sempre, sempre. Enquanto que as mães dos meus amigos estavam todas em casa. Eu não conhecia nenhuma mulher que trabalhasse ali, naquele ninho de Campo de Ourique, que era onde nós vivíamos. E já com, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, 14, 15, não conhecia ninguém que trabalhasse, mulher nenhuma. As mulheres estavam, de facto, a trabalhar em casa. Também se trabalha, não é? Como trabalhavam no campo, no interior, não é? Sim, não trabalhavam e faziam a parte da casa também. Sim, exatamente. Sim, não era também era mais violento, mas depois. Mas ela realmente trabalhou sempre, trabalhou na Torre do Tombo, depois passou para as Belas Artes. A Torre do Tombo foi imenso, desde que me lembro, desde que viemos de Coimbra. E em Coimbra ela trabalhava, não sei onde, acho que era numa escola, fazia umas coisas. Pronto. Mas é isso. E depois aqui em Lisboa trabalhou sempre, mas sempre fora de casa. Essa clastomina, era uma coitada. Uma pessoa horrenda, realmente, mas lá trabalhou em casa. Mas foi ela que a contratou, mas pronto. Mas quando começou a perceber o monstro que tinha ali à frente, de facto não era por ser anã, é porque era mesmo horrível a criatura. Pronto. E ali a mulher que expunha tudo, escrevia tudo. Escrevia tudo. A imagem que eu tenho dela é sempre a escrever, a minha mãe sempre. Sempre. Ela ia. Nem se Sempre. Nunca houve questões de censura relativamente à obra da porque eu estava a ver entrar no exemplo desse livro, a fala nas ruas. Não, mas este já foi depois de 25 de abril. Não houve. Talvez a tradução da Bastarda. Eu encontrei num artigo encontrei alguém que dizia que foi censurado. Ou que foi retirado do mercado, mas não tenho. Censurado não pode ter sido. Ou retirado, mas censurado não podia ser. Censurado não foi. Fora do Porque mercado. É até muito interessante ver a lista das mulheres censuradas. Mas não está, porque é uma tradução. Tenho que ir para o tombo e perceber o que é que aconteceu, se foi. Depois não encontrei mais nenhuma referência. Pode é que se vê chamadas de atenção, ou assim, as editoras, isso pode ter acontecido. O livro, bem, em Portugal, na altura, que era a coleção de Portugal, e publicava livros muito fortes que escapavam à censura, porque houve uma certa altura que a censura já não podia saber muito dos livros. A cabeça da abóbora escapou. E, no entanto, era o Tomar. Pois é, completa. Toda a gente sabe. Mas o próprio não se fizeram com uma peça de teatro e tudo, aquilo escapou. Se não estavam com a atenção em cima dela, ou da editora, escapava muita coisa que eles não iam perceber. Exatamente, ela não é a cabeça da abóbora. Os pontos de Sintónico do meio teria escaparam. Mas isso escapou muito. Os homens escaparam imensos também. Vamos lá ver o Alexandre O'Neill. Olha, atenção, os homens então. Eu não sei se realmente acho que eles. O Armindo de Carvalho, que as coisas mais agressivas do que o Armindo de Carvalho. Alguém sabe quem é o Armindo de Carvalho? Ninguém sabe. Não sabe. Pronto, mas vocês sabem quem é o Armindo de Carvalho? Oh meu Deus, o Armindo de Carvalho é um escritor contemporâneo do R. Leiria e do O'Neill, que tem um monte, sabe, não é? Tem muita coisa, tem poemas arrasadores. Livros de poemas. Não sei. Mas muito. Não, eles dão relevância realmente, os críticos, os textos, dão relevância a quem dá. Porque dá. Não, e há pouco, porquê? Há pouco espaço.
Não há razão para vir para o espaço também. Há também um caso que vocês usaram, cada uma de vocês usou em livros diferentes e que acho que é bastante reveladora, que é a ideia de não sabiam o que fazer com esta escrita. Isso acontece quando o paradigma é muito a estética e a escrita e um cânon masculino, e depois aparecem escritoras a fazer outra coisa, que é outra coisa, por exemplo, a crítica da Virginia Woolf é muito nesse sentido. Se a escrita feminina for outra coisa, então as estruturas instituídas não sabem o que fazer disso. E no caso de escritoras como a Natália Nunes é muito simples. Então, mas tipo, não é neorrealismo, onde é que Parece que é, mas não é, por exemplo. Exato. São coisas tão simples. É mesmo falta de capacidade. Uma das características das mulheres escritoras do Estado é exatamente não pertencerem a essa cultura. Porque as reuniões literárias não lhes pertenciam, aqueles grupos não lhes pertenciam. E isso, certamente, foi uma das grandes razões. Mas a Natália Nunes fartou-se de ir a reuniões literárias. Não escapava uma. Claro, mas não havia um encaixe. Na verdade, se não olhar para movimentos literários e escolas literárias, elas não estão lá. Mas estavam. A Isabel Meireles também era socialista. Não é? Quando ninguém sabe quem é Isabel Meireles, ou não conhece, depois, mas não. E quando morreu com o José Seixas, toda a gente ligava como socialista. Não é? Ela não disse. Paris, não é? Foi a Paris. O dragão Mas nos anos 60 tinham um pouco espaço ainda. Quer dizer, algumas tinham mais do que outras. Não sei, por diferentes razões. Havia mais crítica nessa altura e depois se falava nela, não é? Hoje encontramos muito mais crítica aos livros que elas escreveram, só que muitas vezes tinham realmente este tom muito paternalista e um tom muito do enquadramento muito linear, que é para mim acho que era a grande questão dessa crítica. Era linear. Existiu isto, conta esta história, tem este contexto. A coisa é complicada. Mas havia muitos críticos, e havia, falaste não é? Havia críticos a falar, efetivamente, com muita profundidade destas escritoras. A questão é essa crítica também perdurar, como não acontecia. Não há. Não há. Não. Isso é muito, quer dizer, os jornais escrevem muito sobre autores estrangeiros. Praticamente. O que é muito fácil, porque entretanto as críticas já estão feitas, não é? Só ler aquela e a outra. Não, isso é só juntar, é só ter acesso ao cargo e coisas assim, e juntar, transcrever, tira dali, tira da coisa. Então, pelo amor de Deus, isso eu também não tenho feito. Montes de coisas. É muito novo. É fácil de fazer, isso não tem categoria nenhuma. Quando comecei a ler Natália Nunes, eu tenho uma formação de literatura francesa, muito mais francesa do que portuguesa. Mas havia textos que eu não sabia o que é que havia de fazer, porque como é que... E depois não tinha muitas referências, tinha o Mário Sacramento e podia falar com a Cristina. E o que é que eu vou dizer? Porque é tão diferente, é tão fora daquilo que eu conheço, que eu trabalho. E depois também não percebia, quer dizer, foi complicado e demorei muito tempo a escrever. Eu acho que demorei 3 anos a escrever o primeiro artigo e foi para as fases, Stefano. Obrigada. Foi sobre regresso ao caos. Eu acho que existe também. As fases agradecem. As fases agradecem. Não, eu é que agradeço às fases Stefano. Por exemplo, em França, a Isabel sabe, em França, a Natália, quando eu falo, as pessoas têm muito interesse, são pessoas de literatura portuguesa, interessam-se muito, mas é outro público. Pois. Então, é o que eu estou a tentar vir. É outro público. Não pensavam e como é que isso pode resolver? Não, mas é Uma das que estavam no leitivo disse uma coisa era como foi que acho estranho. Letras dizia que uma das coisas é que houve autores que estudaram
procurar, e mesmo nas academias não eram faladas, estudadas e procuradas. Pois não, pois não, pois não. E o que está hoje em dia a entender é porque é que ainda estamos a discutir este assunto e porque é que ainda continuamos, porque este problema acho que ainda assim se coloca lá fora, não sou tão pessimista assim, mas só que nós estamos um vez mais pequenos. Portanto, o que é preciso fazer para além da escola, para além de casa, que eu acho que o estado em casa é extremamente importante, o que é preciso fazer para que isso comece a mudar? Não, nós também temos outro problema muito grave em Portugal, que tem a ver com os estudos portugueses. Se olharmos para o que acontece em Inglaterra e França, eu conheço Alemanha, sobretudo em França, literatura francesa, os cursos universitários de literatura francesa são os cursos que estão no top. Quer dizer, há imensas candidaturas. Aqui são meia dúzia de dados pingados no país. Quer dizer, o interesse dos estudantes do ensino superior por cursos de literatura portuguesa é muito diminuto. É um fenómeno, eu penso que o Abel Batista escreveu uma vez um artigo, acho eu. É um fenómeno estranhíssimo que não se passa, que eu saiba, em mais nenhum país ocidental, da ideia. Portanto, estão mais cheios os cursos de francês, não, claro, mas de inglês, ou quando muito português e inglês, do que os cursos só de literatura portuguesa. Mas eu acho que mesmo os cursos que há, não se dá a devida atenção, de facto, muitas vezes até os próprios colegas académicos, parece que andam um pouco, não saem daquelas coisas que sempre deram e que sempre fizeram e que sempre gostavam, daquelas que não são canónicas. Eu acho que este é um dos grandes problemas que nós temos. É sair de fora daquele fechamento. Sim, sim. Não se sai. Sim. Mas para isso... Aquilo é sempre seguro. Mas isso... e a outra parte não é segura. Quer dizer, a gente está numa aula de mestrado, não é seguro. Estou de acordo, mas isso é uma coisa de base. Isso é mais... É mais um amigo que as crianças pequeninas, ou então começamos na universidade e formamos pessoas para depois virem cá para os pequeninos, não sei quando é que se começa. Agora, não há dúvida nenhuma que temos um déficit, e isso é notório a toda a hora. E por isso é que eu acho que às vezes há um certo discurso da qualidade que me faz que eu tenho um bocadinho de medo relativamente ao discurso da qualidade. Porque eu acho que o discurso da qualidade pode ser altamente diverso. O que é isto da qualidade, não é? E depois dizemos, então, a qualidade tal e está nos nichos. E quem está nos nichos? E quem é que determina? Por isso é que eu acho que dar a conhecer, mesmo que a gente saiba, muitas daquelas pessoas que estou a pensar no nosso projeto, não é? Estas 600 e tal, é evidente, quando a gente for esmiuçar aquilo, notamente a qualidade está em 10%. Não sei, não faço ideia, porque a gente não está a trabalhar a esse nível. Estamos a tentar a dizer assim, elas publicaram. E agora, quem quiser, vá lá ver a qualidade, não é? Vá lá estudar a qualidade. Mas o que é isso a qualidade? Tem que definir a qualidade. Mas isso agora, cada um vá estudar, poderá definir o que é a qualidade. E depois há vários âmbitos, e pode ser muita qualidade naquela e na outra. E já não ser tanto, e não sei o que é. Isso é muito difícil. Quando se fala da questão da qualidade, acho sempre que é uma coisa perigosa. Sei lá, o Pedro Chagas Freitas não tem qualidade? Não tem. Não sei, eu não sei. Não sei porque eu nunca li, mas quer dizer, mas imagina, não tem, deve ter, vende milhões. Qual é a definição de qualidade para ali? Qual é? E nós muitas vezes vemos que quem fala muito em qualidade, a gente depois começa a pensar bem, pronto, já. Estou a dar este exemplo, que é um exemplo dos nossos dias, quer dizer, são questões muito complexas. Qual é a diferença realmente entre o Chagas Freitas, que é um nome que toda a gente conhece, não é? E o Saramago. Qual é? Na realidade, qual é? Isto é muito difícil. O que é que faz com que se venda? O Prémio Nobel faz com que se venda. Claro que sim.
Agora, o que é que faz com que se vê? Não, eu não posso destruir a imagem de uma pessoa que eu por acaso nem conheço, mas quer dizer, eu não posso destruir à partida, porque é piroso. Isso não vai ser piroso, não sei, não conheço, não li. Do continente. Mas eu também tenho livros meus no continente. Agora já não tenho, já não mas não é por isso. Não sei, é muito difícil definir esses padrões, é muito difícil. Agora, que realmente as pessoas que são incumbidas dessas tarefas de criticar e de ler e classificar e distribuir, não sei o quê, falam só nos mesmos, é um facto. Porque é que não falam neste? É muito datada. Até a Virginia Woolf, não é? E a Janaia, não é? E a Charlotte Brontë, não é? E a Thelma Lagerlöf, não é? São pessoas datadas, são pessoas daquele tempo, viveram naquela altura, com certeza, tiveram aqueles problemas políticos que existiram, e todos somos datados, não é? Portanto, não pode ser essa a razão. Mas isto eu já ouvi dizer isto com as letras todas. Não, isso não tem interesse nisso, é muito datado. Eu acho que todos temos responsabilidade, não falamos de editores, os leitores também têm responsabilidade. Os leitores têm, eu acho que só são os leitores a terem responsabilidade. Eu acho que são só os leitores. Podem crescer em diferentes contextos e haver aquela fase da vida em que de repente, por mero acaso, houve um livro que nos apareceu à frente e que nos fez um clique. Agora, mas o seu clique pode não ser o meu. Mas isso ainda vai. Pois, mas pode haver muitos cliques até. Também nos compete a nós leitores. Sim, eu acho que sim. Eu leio uma coisa que diz, bem, isto até me dispôs bem, é uma coisa leve, mas não deu muito trabalho a pensar. E ter depois, não ficar por ali e investir em obras que no início, se calhar na primeira página dá uma vontade de desistir, mas insistindo, abrem-se um horizonte. Mas isso é uma característica masoquista, é um bocadinho masoquista. É a diferença entre quem se quer descobrar e quem quer ficar comodamente sentado. Como é que se chama? Susana? Para darmos tudo. Susana, mas é assim, é um bocadinho que é uma tendezinha masoquista. Não, sério, a gente pega-se um livro, começa-se a ler uma página, 2, 3, isto é o que fazem os editores, 4, 5, 6. Pronto, espero não saber. Então, quer dizer, eu não vou estar a ler, eu até posso ter dado 20 euros por um livro. Mas estar a ler uma coisa que não. Mas acho que isso tem a ver com o E a critério. gente percebe logo se esse não é. Uma pessoa habituada a ler, Podes percebe estar a logo. ler, podes estar a ler e está a dar dificuldade, mas tu percebes que queres insistir e o contrário, ou seja, isso tem a ver com os critérios do Mas isso leitor. não é critério, Com é critérios conhecimento também, não é? É claro, é conhecimento, claro, tem a ver com o nosso treino e com a nossa. Mas há livros que efetivamente tu começas a ler e percebes, podes perceber perfeitamente, não queres continuar a ler por diversas razões, até pode ser por ser simples demais e não te apetece. Não é? Sim. Às vezes o entrave não é a complexidade do livro. Não, Não, leitor, não é? Isso tem a ver com o critério do leitor. E esse critério do leitor mas a pessoa está a ler ali. Isso não, para ver se gosta, ver se entra e tal. Não, isso já não. Lá, e há um livro que chama Nós, eu acredito nisso. Isso é um lugar garantido numa nuvem um dia. Vai lá, simpática. Nunca lá chegar, porque pode ser mal para ti, não é? Sim, exato. Mas aqui, nós somos livreiros, não é? Editores. E como livreiros editores, para nós, no século XXI, percebes que não há nada pior do que a ideia de que os livros são. Que há livros que tens de ler. Isto é uma doença. Claro. Esse critério é muito. E, na verdade, o combate, e isto acho que é muito século XXI, muito da época contemporânea, é tu combateres, e aí chegas às sagas feitas, claro que é, tu podes procurar, acho que a pessoa procura o seu caminho e o seu caminho de leitor. Mas, para isso, e aí, puxar aqui um bocadinho a brasa à livraria, não é? Que é, se não havendo críticos, há outras pessoas, há estas conversas. Com certeza. Nós fizemos aqui mais pela literatura, Com certeza. não é? Exatamente. Foi 50 números, Claro. Claro.
Agora, Estamos a dizer que é falar disto, e, portanto, temos é que atualizar aquilo que é o nosso agente cultural, não é? Já não são jornais, são outras coisas. São as conversas, são vidas à Sim, não são mesmo os jornais, não são com as certeza. pessoas, livros são diferentes. Sim, Vamos, sim, não interessa, são de grupo ou são Sim, independentes. Também há grandes livreiros em livrarias muito grandes. sim, Procurar as pessoas claro. certas e aí afinar esse critério. E afinar esse critério. Agora está difícil, porque publicam-se 700 livros por dia. O que está mal, o que está horrível, Claro, não mas é mal. de repente o livro é estranhamente um objeto lucrativo. Que é uma coisa também Não é. Mas não é pelas vendas. Não é pelas vendas. Também Não é melhor. mas há uma também aqui a Joana conhece muito bem esse lugar, não é? Há camadas de livros que vendem efetivamente muitos exemplares e que fazem muito dinheiro. Só que estamos a falar de são muitas camadas, nós nunca vamos conseguir. Mas quer dizer, a época em que agora com o aparecimento de livrarias independentes e muitas editoras independentes, eu acho que a época negra está a passar. Sabes porque é que está a passar? Porque eu concordo contigo, mas acho que está a passar porque tu agora consegues dizer eu não saio daqui. Claro. Eu vou para este nicho e é aqui que eu vou ficar. Claro, São estes livros que eu vou ler, estas pessoas com quem vou falar, e de repente, se calhar, estás sempre, não é? Nesta zona do mundo, mas é a tua zona. Antigamente não tinha esta possibilidade. Pois não. O meu pai refere muitas vezes nos anos 70 que ele lia imenso. Quando ele tinha um livro, toda a gente tinha esse livro, não é? Claro. Porque não havia muitos livros. Portanto, aquele grupo de amigos, toda a gente tinha comprado aquele livro na mesma altura, porque havia muito menos livros. Hoje em dia tens de escolher. E se escolheres, consegues passar uma vida inteira a ler livros que te agradam, que tu gostas. Agora, tens de escolher essa camada. Tenho uma história fofinha sobre isso que disseste há pouco, afinar o critério de escolha, que é uma amiga que trabalha em aulas de design de moda. No outro dia, uma fotografia com mulheres do meu país, da Maria Lamas, a dizer li neste livro, logo, de olhos abrilhados, como é que tu arranjaste esse livro? Está espetadíssimo e é difícil. Ela disse, sabes, é que foram umas alunas minhas, e eu partilho bastante do seu otimismo em relação às gerações novas e às que têm, eu também estava a partilhar esta história porque têm uma capacidade muito aguçada de apurar este critério de seleção, porque estão constantemente sujeitos à informação, são bombardeados de informação constantemente, portanto eles sabem muito bem ir buscar o que lhes interessa. E então as alunas desta minha amiga, que têm 19 anos, ouviram naquele programa Vamos Todos Morrer, do Van der Wijk, ao programa de manhã, ele tinha feito, por acaso era sobre Maria Lamas. Elas ouviram, acharam imensa graça e daquela maneira muito à miúda, Maria Lamas, mulheres do meu país, Google, onde está o livro, está na biblioteca de Narvila, um exemplar, e elas foram buscar como se ele fosse nada. Fizeram um projeto giríssimo. Esse clube de leitura é um ótimo exemplo, é uma coisa que dinamiza, tem várias situações. Eu acho que é por aí passando a palavra. Mas eu estive há uns meses no verão, estive em Madrid, tenho uma filha que estuda em Madrid. E, portanto, o mercado livreiro em Madrid fascina. Eu adoro Espanha, eu gosto mesmo muito de poesia, prosa, etc. Mas uma livreira de uma livrariazinha que há no pé da outra que se chama La Buena Vida Livre. Há muitas maravilhosas, mas essa era uma delas. Dizia uma coisa por causa da questão de ser um tempo. Vende-se muito, não quer dizer que se leia muito. E outra questão que eu pergunto é, não seria também importante fazer, por exemplo, que existe em Madrid? E até podemos questionar porque é que continua a haver essa necessidade. Em Madrid há uma livraria que se chama Livraria Morrer. Há uma editora maravilhosa que é Torre Motas, que só publica mulheres trans, hetero, mulheres africanas, de vários, italianas, não só hispânicas, que é maravilhosa, poesia, prosa, etc. Temos também, eles também têm há uma outra que publica as mulheres contemporâneas, que é Trânsito Editorial, e avança o corpo, inclusivamente até poetas portuguesas
em espanhol, tem a ver com o Damas, por exemplo, já Tens interessa esta só publica mulheres do século XX, é uma coisa muito específica, Eu do esta- hispânico e a mulher do século XX desaparecidas, que é Pronto, muito interessante. pronto, exato. Mas a Torre Mozas lá, até acho, esta não conheço, esta por acaso não conheço. A Torre Mozas é uma das mais conhecidas. E depois há pelo menos, há uma outra livraria, que é uma livraria LGBT, que só publica obras de... Exato. Nós temos uma livraria LGBT em Portugal, É rara, mas bastante.